Olá a todos, paz e graça, como vocês estão, irmãos? Espero que estejam todos bem por aí. Espero que estejam todos na paz do nosso Senhor Jesus, essa paz que excede todo o entendimento. Por aqui está tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo, na medida do possível, é lógico. Então, eu sou Celi de Oliveira e esse é o canal Jesus é o Caminho. Sejam todos muito bem-vindos para mais esse vídeo. Hoje eu quero estar falando sobre 3 áreas muito importantes na nossa vida, que é a nossa área espiritual, a nossa vida emocional e a nossa vida física. Ou seja, corpo, alma e espírito. E eu quero ler uma palavra aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, onde Paulo ele nos diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ou seja, no vosso espírito, na alma e corpo, sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. É como se Paulo ele estivesse dizendo para nós aqui assim, que o nosso Deus de paz vos conserve em tudo, em toda a vossa maneira de ser e de viver. Ou seja, na sua vida espiritual, na sua vida emocional e na sua vida física. Por isso que ele fala corpo, alma e espírito. O nosso espírito é o nosso ser que se relaciona com Deus. Deus ele soprou em nós o seu espírito. Então é uma área que nós precisamos cuidar e alimentar para a vinda do nosso Senhor Jesus. O nosso físico é a nossa carne, é o nosso corpo físico, é essa matéria aqui que sente dores, que adoece, mas que precisa também estar muito bem cuidado para que nós possamos ter uma vida plena em Cristo. E a nossa alma, que é onde fica os nossos sentimentos, as nossas emoções. E eu quero usar a vida de 3 pessoas para ilustrar essas 3 áreas da nossa vida. Eu quero usar a vida dessas 3 grandes mulheres de Deus. Eu quero usar para ilustrar a nossa vida espiritual, a vida de Susana Wesley. A história conta que Susana Wesley era uma grande mulher de Deus. Essa mulher, ela tinha, ela tinha 19 filhos. Mas mesmo com 19 filhos, a história de Susana Wesley conta que todos os dias da sua vida, ela tirava 2 horas por dia de oração. 1 hora era para ela orar para ela, coisas referente a ela, ao cotidiano, e 1 hora era para ela orar para os seus filhos. A história conta algo bem interessante.
que Susana, ela tinha um avental. E que todas as vezes que ela colocava o seu avental sobre a sua cabeça, todos os seus filhos já sabiam que não podia incomodá-la nem interrompê-la. É porque essa hora era a hora que ela ia orar. Interessante também que quando ela ia orar pelos seus filhos, ela colocava o avental sobre a cabeça de cada um deles. Passava um, ela colocava o avental na cabeça, orava por aquele, passava outro, ela orava e assim sucessivamente. Desses 19 filhos, a história conta que 10 ficaram vivos e que 9 morreram. Mas nós aprendemos com Susana Wesley que nós precisamos buscar em Deus. Acredito eu que uma vida com 19 filhos não era fácil. Susana Wesley, ela era pobre, ela não era de família rica, ela vivia uma vida extremamente difícil. A história conta que o seu marido era um homem difícil de se lidar, mas era na presença do Senhor que Susana Wesley buscava refúgio e equilíbrio para a sua vida espiritual. Era na presença do Senhor que ela encontrava solução para os seus problemas. Nós aprendemos com ela que nós precisamos lançar sobre o Senhor todos os nossos problemas e as nossas dificuldades, aprendendo que é nele que nós buscamos refúgio para a nossa vida espiritual. É na presença do Senhor que nós vamos nos fortalecer espiritualmente para nós aguardarmos a vida do nosso Senhor Jesus. Se nós não buscarmos no Senhor equilíbrio e força, nós não vamos suportar até a vinda do Senhor ou até mesmo que Ele nos chame antes. Mas é na presença do Senhor que nós precisamos buscar refúgio, fortaleza, sabedoria e equilíbrio para uma vida espiritual fortalecida. Precisamos nos fortalecer, sermos fortes espiritualmente, para que possamos resolver, suportar os nossos problemas que surgem diariamente. Quero usar a vida também de outra mulher para ilustrar a nossa vida física, que é o nosso físico, que é o nosso corpo, essa matéria aqui. O nome dela é Susana Spurgeon. Ela é esposa de Charles Spurgeon, um grande pregador. A história conta que essa mulher era uma mulher muito limitada, limitada fisicamente, por causa de uma enfermidade ginecológica que ela tinha. A história não conta qual é a enfermidade que ela tinha, mas fato é que essa enfermidade não a impediu de ela servir ao Senhor. Susana Spurgeon foi uma grande mulher de Deus. Ela ajudava o seu esposo nos sermões que ele fazia. Ela corrigia a sua escrita, os seus livros
que ele escrevia, e certo dia, ela corrigindo um trecho do seu livro, ela viu ali algo muito interessante. Ela falou assim: não, isso aqui eu preciso que todos os pastores vejam, eu preciso que eles saibam disso aqui. E quando Susana foi ver, pesquisar sobre a vida dos pastores na Inglaterra, ela viu que todos os pastores passavam por uma grande escassez financeiramente, não tendo nem dinheiro nem para comprar roupas para os seus filhos, até mesmo mantimento. Então Susana, ela faz um fundo e começa a arrecadar dinheiro. E naquela época, a história conta que ela doou mais de 200 mil livros para esses pastores. E não parou por aí. Ela começou a mapear a Inglaterra, todos os lugares que ela via que ainda não tinha um pastor, não tinha um missionário. Ela arrecadou fundos para enviar esses homens de Deus para esse lugar. Aleluia, Jesus. Isso porque a limitação física dela não a paralisou. Muitas vezes nós temos saúde para isso e muito mais, e nós não fazemos a obra do Senhor. Muitas vezes o nosso corpo está até limitado mesmo, mas muitas vezes por falta de cuidados diários. No livro, acho que de 1 Coríntios, Paulo fala: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E muitas vezes nós não cuidamos desse templo físico que o Senhor nos deu, sabendo nós que dentro de nós carregamos algo mais precioso, que é o Espírito Santo de Deus. Mas mesmo assim nós não cuidamos do nosso físico, achamos difícil, desanimamos. Outro dia eu até fiz um vídeo, está aqui no meu canal, falando sobre isso, de como o nosso corpo fica quando nós estamos acima do peso, além do peso, quando nós não cuidamos como devemos cuidar do nosso corpo, do nosso físico, da nossa saúde. Nós somos negligentes, nós negligenciamos o nosso corpo, aquilo que Deus nos deu para cuidar. Então, que nós possamos aprender com Susana Spurgeon, que as nossas limitações físicas não podem nos impedir de prosseguir no reino de Deus. Mesmo com dificuldades, mas nós precisamos fazer a obra de Deus. Nós precisamos estar prontos e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia a mim como o Senhor queres. Eu quero usar também a vida de uma grande mulher de Deus. O nome dessa mulher é Corrie ten Boom. Essa mulher, ela viveu na época do nazismo. Ela trabalhava em uma loja de joias do seu pai. Naquele tempo que os judeus, eles eram oprimidos e eles eram mortos pelo partido dos nazistas. Essa mulher, ela morava em um bairro judeu e ela, vendo aquilo, ela pensou assim: eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo. Então a história conta que Corrie,
ela fez uma parede falsa dentro do seu quarto e ela começou a esconder ali os judeus. Ela foi levando e muitos judeus ela salvou ali. Mas certo dia entrou um homem na loja do seu pai, era um homem do partido nazista, mas ela não sabia, e esse homem entrou ali e a enganou. Ele fez um teste e Corrente, sendo uma mulher de coração bom, ela acabou caindo. Ele disse assim que a sua esposa tinha sido presa e que ele precisava de ajuda financeira para tentar comprar os soldados para liberar a esposa dele. A história conta que naquele mesmo dia a casa de Corrente foi toda, metralhada, destruiu totalmente a casa dela e levou ela, a sua irmã e o seu pai presos. A sua irmã morreu no campo de concentração. O seu pai, depois de 9 dias, deu uma doença nele lá e ele morreu dessa doença. E Corrente, depois de 10 meses no campo de concentração, ela foi liberta. Depois de certamente viver horrores naquele lugar, onde nós sabemos muito bem como a história conta que era dentro daqueles campos de concentração, pessoas sendo mortas, torturadas de todas as formas. Essa mulher, ela sai e ela escreve uma carta para esse homem que certamente foi o homem que traiu ela. Nós podemos aprender com essa mulher que ela nos ensina que em tempos difíceis, em tempos de guerra, nós não podemos desistir. E que em tempos difíceis nós devemos responder às traições com o perdão, a maldade com o bem. Grandes feridas nós vivemos. Grandes feridas, muitas pessoas carregam quando elas saem desses momentos de dificuldade. Muitas pessoas carregam dores, feridas de há quantos anos atrás, sofrimentos que estão ali guardados na sua alma durante anos, durante décadas. Mas essas pessoas, elas não liberam o perdão, não liberam aquilo que há de ruim dentro dos seus corações. Abandone hoje aquilo que não é seu, aquilo que vem te trazendo mágoa, aquilo que vem te trazendo dor, que vem te trazendo sofrimento. Quando não perdoamos, quando não liberamos perdão, a nossa alma adoece, o nosso corpo físico adoece, o nosso espiritual adoece. Nós precisamos liberar, precisamos deixar para trás, para que possamos ser curados, para que a nossa vida emocional seja uma vida leve, seja uma vida curada, sem cicatrizes não, porque as cicatrizes vão ficar, mas as feridas têm que sair. Nós precisamos aprender com Corrente,
que nós precisamos perdoar. Quando ela sai da prisão, ela escreve uma carta para esse homem, perdoando ele e dizendo para ele assim, que o mal que ele fez para ela se transformou em bem, porque fez com que ela se achegasse mais a Deus. E ela fala que perdoa ele. E ela fala para que ele possa pedir também perdão a Deus, para que, quem sabe, Deus o aceite. Esse sofrimento que ela passou não fez com que ela carregasse dentro de si amargura, raiva, tristeza, mas ela perdoou esse homem. Ela tirou para fora tudo que não prestava. Essa carta é a carta de uma mulher ferida emocionalmente, mas que respondeu à traição com o perdão. O perdão é nada mais do que confiar em Deus. É entregar tudo para o Senhor e dizer para Ele assim: ó Senhor, cuida, eu entrego em Tuas mãos, limpa o meu coração, limpa a minha alma. Porque quando guardamos essas coisas, só traz para nós sofrimentos e angústias. No Salmo 42, 5 diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus, pois assim eu ainda o louvarei. Nós podemos ver que nunca se houve um tempo de tantas doenças emocionais como nesse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de um total desequilíbrio da mente, das emoções, muitas doenças emocionais, psicológicas, mas porque nós não estamos cuidando do nossa emoção, das nossas emoções, do nosso psicológico, nós não estamos entregando nas mãos de Deus as nossas dificuldades, os nossos problemas. Então fica tudo aqui o tempo todo. Nós não lançamos sobre o Senhor as nossas ansiedades e não cremos que o Senhor ele tem cuidado de nós. E por isso tantas doenças psicológicas, emocionais que afetam a nossa vida física e a nossa vida espiritual. Que nós possamos buscar a Deus para que haja equilíbrio na nossa vida espiritual, na nossa vida física e na nossa vida emocional. Só Deus para nos ajudar. Só com a ajuda do Espírito Santo de Deus é que nós vamos conseguir viver uma vida de equilíbrio nessas três áreas. Só na presença de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nos direcionando diariamente, é que nós vamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e deixe aí o seu like, o seu comentário, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz até o próximo vídeo, se assim o Senhor Deus permitir. Amém? Deus abençoe.